Olá, estamos começando mais um programa Cavalheiro Talks e hoje tenho a honra de receber Daniele Apolinário. Ela é psicóloga e líder de célula evangélica, uma célula de jovens mulheres cristãs e o nome da célula é Joy. Eu vou agora passar a palavra para ela porque realmente hoje a gente vai entrar numa seara que tem sido bastante chamativa no Brasil, não só no nosso país, mas em vários outros, que é a questão da ansiedade e depressão, um tema muito espinhoso que tem alarmado muito as famílias brasileiras, além de questões relacionadas ao cristianismo, à trajetória dela na igreja, a questões relativas ao meio evangélico também. Fique à vontade, Daniele, para se apresentar melhor ao público e agradeço muito pela sua presença hoje. Eu que agradeço o convite. Então, meu nome é Daniele, eu sou psicóloga, né? Sou líder de célula, sou supervisora de célula também. E sempre que possível eu amo falar, amo conversar, principalmente sobre esses temas, né? Cristianismo e psicologia são os meus temas favoritos. Pois bem, Daniele, é uma tradição aqui do programa, quando nós entrevistamos qualquer convidado, falar sobre a experiência espiritual dele e principalmente a respeito da conversão ao cristianismo. Então, eu queria saber de você, como é que você veio a tomar a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu aceitei Jesus, eu tinha 11 anos de idade. E eu lembro muito vividamente desse dia. Eu era levada para a igreja pelos meus tios, na época, né? Minha mãe frequentava a igreja evangélica, mas não era necessariamente evangélica, né? Não seguia tudo ali à risca. E aí algumas tias e tios me levaram para a igreja. E eu comecei a me encantar por aquilo ali. É como se eu tivesse tido pela primeira vez o contato íntimo com Deus, digamos assim, né? Então, eu frequentei a igreja católica por muito tempo. Desde o meu nascimento até os 11 anos, eu ia para a igreja católica, porque eu morava na casa dos meus avós, junto com os meus pais, e os meus avós são católicos, né? Então, a família que era a família da casa, digamos assim, né? Todo mundo era católico, então eu era parte daquilo ali também. Tinha muito da cultura também que envolvia isso, né? Então eu ia para a igreja católica, mas eu não fazia necessariamente parte de nenhum grupo. Mas eu participava ainda assim das missas e algumas... eu lembro que a minha avó me vestia de anjinho quando eu era criança, então tinha esses eventos. Mas eu acho que a primeira vez que eu tive, de fato, contato com Deus, assim, de forma mais íntima, foi numa igreja evangélica. Então, quando eu tinha 11 anos, eu lembro que eu tomei essa decisão para o terror da minha mãe. E eu lembro que na época também foi muito difícil, né, para o meu pai, para minha família aceitar essa decisão. Apesar de ser cristã, a religião, né, ainda assim, para eles, principalmente no interior, existe muito essa questão, né, de o católico e o evangélico estarem em lugares diferentes do cristianismo. Hoje está tudo bem lá em casa, todo mundo consegue conviver muito bem com isso, a gente consegue aprender uns com os outros, mas foi assim, minha conversão aos 11 anos. Muito precoce. Inclusive, na Bíblia, existe até uma polêmica em alguns trechos que falam sobre batismo, né? Uhum. Há passagens em que há referência sobre batizou-se ele e sua família. Uhum. Alguns interpretam como sendo algo que inclui crianças. Sim. Outros dizem que não há registro de crianças sendo batizadas na Bíblia. E no seu caso, você teve o grande privilégio de, aos 11 anos, numa idade tão tenra, tão jovem, Sim. você conseguiu ter o discernimento necessário, suficiente, para entender Jesus como seu Senhor e Salvador. Realmente é uma história que transcende a normalidade, digamos assim. A maioria das pessoas precisa passar pela adolescência, muitos até se convertem depois de velhos, exatamente porque não tiveram a maturidade básica para reconhecer essa grande verdade que faz toda a diferença em nossas vidas. Sim. Né? E aí, Daniele, você, tendo se convertido tão cedo, passou a acumular anos de experiência na fé cristã. Isso resultou em algo que te credenciasse a ser líder de célula. Você consegue aconselhar outras jovens mulheres na questão da espiritualidade, na questão do próprio cristianismo. E, ao mesmo tempo, você, como psicóloga, tem o costume de conversar com os pacientes para colocá-los a se abrir com você e resolver problemas. Eu queria saber qual é a influência do evangelho no seu trabalho como psicóloga.
Você, como eu disse, no trabalho de líder também tem algo parecido, que é o aconselhamento. Como é que essas coisas conversam entre si? O trabalho de psicólogo com o de líder e também a influência, como eu perguntei, do evangelho. Uhum. Eu acho que na liderança, né, eu tenho esse todo, né? É o lugar onde eu consigo aconselhar, ouvir muito, né? Eu acho que a psicologia, muita gente fala muito sobre o conselho, né? A psicologia muito ligada ao conselho. Mas eu acho que a psicologia, na verdade, está muito mais relacionada ao ouvir, né? A escuta ali. Então, eu acho que essa parte, né? É uma parte que eu uso muito enquanto líder de célula também, mas ali muito voltado para o aconselhamento bíblico, né? Então, eu uso um pouco da psicologia também, mas sempre com a Bíblia ali como meu norte principal. Já nos atendimentos, né, dentro da psicoterapia, eu não tenho essa liberdade completa, né, de usar a Bíblia ou a religião ali. Exceto casos em que os meus pacientes são cristãos e me conhecem de alguma forma, né? Têm acesso a essa parte e me dão essa liberdade de falar e conversar, digamos que na mesma língua, né? Porque somos cristãos. Mas eu acredito que o evangelho, ele afeta o meu trabalho porque me afeta enquanto pessoa, certo? Eu não acredito que existe psicólogo 100% neutro. Neutralidade no sentido de sermos um robô. Então, a minha personalidade vai fazer diferença no atendimento, a forma como eu me porto. E eu acredito que, nesse caso, o evangelho ele me fez olhar para as pessoas com graça e compaixão e esperança. Muito do que eu falo, né, e do que eu estudo em psicologia, eu vejo na própria Bíblia, né, sendo aplicado por pessoas da Bíblia. Então, eu também entendo que tudo que eu coloco ali, tudo que eu passo para as pessoas, né, digamos que intervenções e estratégias, está alinhado com o que eu acredito, né? Todas as teorias que eu estudo também estão muito alinhadas com o que eu acredito. Então, eu acredito que é assim que as coisas vão se entrelaçando. Apesar de ter sempre essa ética, porque na psicologia, digamos que eu preciso trabalhar com a demanda do meu paciente. Então, é o que é importante para o meu paciente, é a forma que ele vê o mundo, é a religião que para ele faz sentido, não necessariamente a minha, entende? Entendi. O trabalho da psicologia é basicamente se adaptar à necessidade do paciente, às Isso, preferências subjetivas dele. isso. Mas aí, inegavelmente, você como cristã não vai dar certos conselhos ou direcionamentos ao paciente que uma pessoa não cristã daria. Possíveis soluções que o psicólogo ateu poderia enxergar como válidas e moralmente neutras, você vai enxergar talvez como moralmente erradas e você estaria trazendo mal ao seu paciente, ao seu próximo, coisa que a Bíblia condenaria. Então, por exemplo, eu já ouvi dizer um caso em que um paciente foi a um psicólogo relatar problemas em seu relacionamento amoroso. Ele tinha uma namorada, ele frequentava uma igreja junto com ela, só que eles ainda não eram convertidos, e aí o psicólogo passou a recomendar que eles praticassem mais o ato sexual para que eles tivessem uma intimidade maior. Um psicólogo ou uma psicóloga cristã tenderia a não fazer isso, tendo em vista que a Bíblia aponta que o sexo é a consumação do casamento. Não é possível, pelo menos moralmente falando, para quem segue a palavra de Deus, trilhar esse caminho aos olhos da Bíblia condenável. Então, é um exemplo, talvez um pouco polêmico, do que traçaria a diferença entre um psicólogo cristão e um não cristão, correto? Sim, sim. Eu acredito que muito porque vem do que é importante para o meu paciente. Então, mesmo que o psicólogo não seja cristão, por exemplo, se o paciente é cristão e aqueles são os princípios e os fundamentos nos quais ele quer viver a vida dele, né? E aí digamos que o influencio de alguma forma ou coloco ali uma proposta de intervenção e estratégia que vai contra o que é importante para ele, então não estou sendo ética, entende? Então, assim, nesse tipo de situação, de fato, eu acredito que eu não falaria algo nesse sentido, mas eu acredito também que isso é algo que muito raramente um psicólogo ético falaria, seja ele cristão ou não, né? Porque a gente sabe que não é necessariamente nesse lugar que vai habitar, muitas vezes, o conforto ou o encontro consigo, a questão da resolução de uma insegurança, por exemplo,
né? A pessoa precisa lidar com as próprias questões de forma individual. E se a gente fosse adentrar mais ainda nesse assunto, eu até me lembrei aqui, enquanto você respondia, do caso, esse aí não é psicólogo, é psiquiatra Ítalo Marcilli, não sei se você conhece. E ele é um Já cara ouvi bem falar. polêmico na profissão, e aí vazou um caso em que o paciente dele tinha problemas, eu não vou falar a palavra aqui, mas ele tinha problemas em relação a preferências sexuais envolvendo menores. E aí ele, para tentar curar, entre aspas, esse problema, recomendou que fosse contratada uma prostituta para suprir essa ânsia dele pelo ato e substituir, né? Ao invés de ele procurar menores, ele focasse na questão da prostituta. Então é uma coisa extremamente controversa, para dizer o mínimo, que às vezes o psicólogo ou mesmo o psiquiatra tem que lidar, às vezes se deparam com isso, né? Acredito que você, até o momento, talvez tenha se deparado ou não. Eu até queria te perguntar isso. Existe alguma experiência marcante para você enquanto psicóloga que você já se viu num dilema ou em alguma crise de entendimento, alguma coisa que você te deixou indecisa, te deixou dividida em algum caso? Nesse tipo de caso, por exemplo, um caso como esse especificamente, eu acredito que seria um caso que eu não conseguiria tratar. Então, eu provavelmente passaria esse paciente para outro psicólogo. A gente tem essa liberdade, tá? Enquanto psicólogos, a gente pode sim encaminhar esse paciente para outro psicólogo ou para outro profissional quando a gente tem ali um conflito na demanda. Eu já trabalhei no SUS por uma grande parte, né, do início da minha carreira. Então, eu já vi tudo que você possa imaginar. Já ouvi de praticamente tudo que você pode imaginar. Tanto é que eu falo isso às meninas da célula, né? Quando elas estão ali receosas para compartilhar algo comigo, eu falo, na verdade, vocês podem falar qualquer coisa, porque dificilmente algo que vocês venham a falar vai me surpreender ou vai me chocar, né? Eu já ouvi muitas coisas enquanto terapeuta, então podem se abrir. Eu acho que ser terapeuta também me traz essa questão do não julgar tão facilmente as pessoas, sabe? Eu sempre olho para as pessoas entendendo que elas têm uma história ali por trás, que existem questões que essa pessoa tem que processar, está em trabalho ali de alguma forma, né, para que consiga se desenvolver melhor e conseguir também, né, viver uma vida de uma forma mais saudável. Mas tem casos que ainda são, às vezes, dilemas. Principalmente quando vai de encontro, né, à minha fé, por exemplo. Só que nesses casos em específico, eu sempre penso no paciente. Então, aí eu me coloco no lugar de como é que eu posso servir melhor essa pessoa. Porque aí eu sei que se eu servi-la da melhor forma enquanto psicóloga, eu vou estar amando essa pessoa aqui. Eu vou estar, de alguma forma, também, digamos que sendo fiel ao que eu acredito, sabe? Enquanto profissional. É um conceito que eu acho que você conhece muito bem, que é a questão da dissonância cognitiva, né? Quando a pessoa se depara com uma situação que fere ali o seu entendimento prévio, os seus princípios, e muitas vezes ela é obrigada a externar uma ideia que é contrária ao que ela acredita, porque ela se sentiu compelida a isso. É uma espécie de paradoxo com o qual a gente se encontra, às vezes, psicologicamente. Você poderia citar um caso específico que você entende como muito chamativo assim, na sua carreira profissional, que realmente você não esqueceu e tirou lições a partir dele? Eu acho que eu não tenho como citar um caso específico para não expor os meus Sem pacientes. citar o paciente, né? Falar genericamente. Mas assim, eu vejo que uma coisa que eu acho que eu consigo compartilhar contigo é que muitos desses casos em que alguma coisa vai de encontro à minha fé, por exemplo, são pessoas que têm histórias com a igreja e que foram machucadas pela igreja também. E vivem uma realidade completamente diferente, né, do que o cristianismo prega, digamos assim. Então, todas as vezes que eu pego um caso assim e eu consigo criar um vínculo com o paciente, nem sempre nos primeiros momentos eu consigo saber exatamente qual é a demanda, né? Às vezes demanda algumas sessões para que eu consiga, de fato, criar esse vínculo e o paciente consiga se abrir de forma inteira. E aí, quando isso acontece, eu sempre levo em consideração isso. Se essa minha paciente ou esse meu paciente soubesse que eu encaminhei ele para outro profissional porque eu sou cristã, que tipo de marca eu continuaria fazendo ali, né? E qual seria
o exemplo que eu estaria dando enquanto igreja de fato, excluir essa pessoa completamente, eu dizer que ele não é digno, por exemplo, do meu tratamento ali, porque ele não vive uma vida que é igual a que eu vivo. Então, eu consigo fazer essa separação, digamos assim, mas uma separação não no sentido do que eu acredito e do que eu vivo, né, e do que eu aconselho aqueles que são próximos a mim viver, mas no sentido de que, dentro da psicologia, eu não tomo decisões pelo meu paciente, certo? Eu volto para eles as questões que eles me trazem. Então, na maioria das vezes, o meu trabalho você vai me trazer uma questão tua. Dani, estou passando por isso aqui. Né? E aí existe essas pessoas aqui que estão envolvidas nisso, existe esse contexto aqui de vida que eu tenho, né? E aí, a partir disso, eu vou tentar ampliar a visão dessa pessoa sobre essa situação. Então, eu tento fazer com que ela consiga enxergar, isso aqui pode estar relacionado a um mecanismo de defesa seu, isso aqui pode estar relacionado a uma experiência traumática que você teve e aí agora você está tentando se proteger ou você se sente vulnerável e por isso você está tentando ali de alguma forma atacar as pessoas ou fugir de alguma forma disso aqui. Então, eu sempre levo para o paciente o que ele me traz. E aí isso torna, eu acho que, de certa forma, o trabalho um pouco mais fácil. Nesse sentido, sabe? Porque eu não preciso dizer a ele o que ele vai fazer. A escolha é dele e é responsabilidade do paciente. A minha função, digamos, é que quando a gente tem uma vivência, né? A gente não tem essa, digamos que essa imagem ampliada da situação, eu vou tender a tomar uma decisão específica, que muitas vezes pode estar sendo tomada porque eu tô com medo, ou porque eu tive um trauma, ou porque eu tô ansiosa, ou tenho ansiedade, e aí eu tendo a procrastinar e evitar algumas questões. Então, quando eu amplio isso aqui, eu consigo fazer com que o paciente ele tome essa decisão com um pouco mais de autonomia e com a visão também aberta, entendendo que, essa opção aqui ela ainda é viável, essa que você trouxe, mas você tem essas outras que também podem ser uma possibilidade, né? E aí, o que é que vai fazer mais sentido para você aqui? Dentro da abordagem que eu trabalho, sempre levo em consideração os princípios e valores do paciente. Então, o que é que condiz mais aqui? Dentro dessas decisões, qual é a que faz mais sentido, levando em consideração a vida que você quer viver, as coisas que você me traz que são importantes para você. Entende? Então, Sim. acho que sendo assim, fica um pouquinho mais fácil nesses casos, mesmo quando entra em conflito com a minha própria fé. E aí, enquanto cristão, me coloco no lugar de eu vou amar essa pessoa e eu vou servi-la com o melhor que eu posso servir. Eu não vou tomar nenhuma decisão por ela. É ela quem vai tomar essas decisões. O que eu vou fazer é ampliar aqui essas possibilidades, sem ferir o que a Sim. pessoa acredita ou sem ferir, né, a forma que ela escolheu viver. Ainda na seara da fé, Daniele, a gente tem um dado no Brasil, segundo o IBGE, 55 em cada 100 evangélicos são mulheres. Uhum. E 45, obviamente, são homens. E no caso da Igreja Batista Farol, que é a sua, a minha também, não por acaso, é ainda maior a quantidade de mulheres em relação a homens. Acredito eu que gira em torno de 65% mulheres. Na parte de jovens, é claro. E eu queria saber de você como psicóloga e cristã há tanto tempo, tantos anos, como é que você entende esse dado? As mulheres são mais propensas ao cristianismo? As mulheres são mais propensas a frequentar a igreja? Os homens estão mais distantes de Deus no Brasil? Qual é o seu entendimento a respeito desse dado? Eu acho que tem alguns fatores, né, que influenciam aí nesse dado. Eu acho que um deles é uma coisa que eu escuto muito dos homens, né, dos amigos próximos, de alguns pacientes também, que é a questão do vínculo. Eu acho que mulheres tendem a ter vínculos mais fortes umas com as outras. A gente compartilha mais umas com as outras sobre o que a gente acredita, sobre o que faz sentido com a gente. A gente abre mais sobre a nossa vida e, de certa forma, abrindo mais sobre a nossa vida, a gente tem um testemunho ali que fica mais visível, digamos assim, né, para as mulheres que andam com a gente, por exemplo. Eu acho que isso é uma das coisas que impacta. Talvez os homens eles não têm esses vínculos tão bem estabelecidos, né? Algumas questões, pelo menos pela minha visão, aí você pode me trazer o seu lado, né? Algumas questões ficam ainda muito enrijecidas ali,
né? São guardadas, são pensadas e processadas dentro dele. Não é compartilhado. Geralmente só é compartilhado o que já está muito bem processado, né? A mulher não, ela compartilha o processo também. Então, eu acho que isso pode influenciar. Eu acho que a mulher também é mais sensível. E aí eu não digo sensível no sentido de ser mais fraca, sabe? Não é sensibilidade nesse sentido, de ser só chorona, ou ser fraca, ou ser frágil. Eu digo sensibilidade no sentido de realmente... Ser mais vulnerável. De ouvir mais, sabe? De conseguir ter mais empatia, de conseguir também, talvez, ter mais liberdade, até pela cultura mesmo, né? Porque a gente é estimulado a buscar, digamos assim, buscar consolo, buscar conforto, buscar proteção, certo? Então, eu acho que isso também influencia nisso, né? Influencia na nossa busca pela fé, por um Sim. lugar seguro, digamos assim. Então, acho que tem esses fatores, assim, que influenciam. E, de certa forma, como você falou, o fato de ter mais mulher do que homem mesmo. E na Paraíba, por exemplo, eu ouvi falar que João Pessoa é um número bem distinto, assim, né? A quantidade de mulheres que tem aqui e a quantidade de homens. É desproporcional. Então, acho que isso também acaba influenciando. Sim, e inclusive esse é um foco de discussão até em relação às tradições bíblicas, né? Se a gente for ver no tempo da igreja primitiva e principalmente antes da vinda de Cristo, né? A questão da cultura judaica sempre colocou homens no protagonismo das funções ligadas à religião. O próprio Jesus Cristo veio como homem, né? Deus, se ele quisesse, ele podia ter vindo como mulher. Ele podia tudo. E ele escolheu vir como homem. Ao mesmo tempo, ele escolheu 12 homens para serem seus discípulos. Não temos na Bíblia o exemplo de, digamos, uma mulher que tenha ocupado uma função análoga à de discípulo. Temos uma profetisa, a profetisa Ana, mas ela foi, digamos, entre os profetas coadjuvante. E, além de tudo isso, desses fatos de escolhas do próprio Cristo e pessoas que se colocaram à disposição da igreja para terem protagonismo nesse sentido, né, da disseminação do evangelho, como foi Paulo depois, temos também as passagens em que Deus ordena que o homem seja o cabeça do seu casamento, né, que ele lidere a sua família, e ele foi o culpado, o homem foi o culpado por ter desobedecido Deus, embora, segundo Gênesis, ele tenha sido convencido pela mulher Eva, a culpa recaiu sobre ele porque a ordem foi dada a ele e ele era o líder naquele momento. A culpa toda, a responsabilidade foi de Adão. E, diante de tudo isso, eu queria saber de você, como é que essas tradições e ordenanças até do próprio Deus se conciliam com o fato de haver uma grande maioria de mulheres ocupando os espaços de influência dentro da igreja, a própria liderança, supervisão. Algumas mulheres são missionárias, pregadoras. Algumas igrejas, inclusive, colocam mulheres em funções pastorais, né? Que é também um pouco polêmico com passagens de Timóteo que dizem que não é permitido que a mulher ensine dentro da igreja, por exemplo. Então, eu queria saber de você, como é que se concilia o fato de haver uma maioria de mulheres, menos homens se colocando também à disposição para ocupar funções de influência dentro da igreja, com todo esse histórico e ordenanças de Deus a respeito de homens e mulheres? Eu acho que, na verdade, o que acontece é que alguns homens ficam sobrecarregados, né? Então, assim, existe essa ordem, de fato. E a gente acredita nisso enquanto cristãos, certo? Que o homem é a cabeça, né? E dentro da igreja, esses papéis de liderança, digamos assim, liderança máxima, né? Vai estar sendo exercida por um homem. Por exemplo, eu sou supervisora, certo? Mas existe um coordenador e um pastor que está acima de mim nessa hierarquia. E eu estou nesse lugar porque eles me permitiram estar aqui. Sou supervisionada por eles. Então, assim, tem essa ordem, né? Existe essa ordem ela é importante. E aí, eu acho que essa é a questão. As mulheres, elas são muito mais ativas e elas são muito mais participativas nos ministérios, até porque elas estão em maior quantidade, né? E aí os homens acabam ficando sobrecarregados, os que estão, né, nesses lugares de liderança. Eu acredito realmente que tem essa falta, sabe? A gente tem essa falta
Falta de homens que são exemplo para outros homens. Falta de homens que são comprometidos, de fato, com o evangelho, com a igreja, com viver uma vida ali coerente, né? E que esteja disposto a se sacrificar por isso também. Porque não é fácil. Eu acredito que deve ser... deve-se ter uma pressão, né? Que se sofre também, enquanto homem, para conseguir ocupar esses lugares. O lugar de liderança na igreja, o lugar de liderança na casa. Mas, enquanto mulher, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre falo com as meninas, né? Pra gente foi dado o direito de escolher. Então, eu escolho a que homem eu vou me submeter, digamos assim. Então, apesar de essa ser uma ordenança de fato, e a gente ter que ser submissa ao nosso marido, e isso, a gente sabe que submissão não tem a ver só com ser obediente ao marido, né? Mas tá Honrar e ali, obedecer, né? exato. E estar lado a lado, né? Estar em serviço juntos. Mas fica muito mais fácil ser submissa quando eu sei que aquela pessoa de fato me ama como Cristo amou a igreja. Por quê? Cristo se deu pela igreja, certo? Então, quando eu levo isso em consideração, imagina que fica fácil amar um marido que eu sei que vai levar o que é importante para mim em consideração. Fica fácil me submeter à escolha dele quando eu sei que ele não vai tomar uma decisão simplesmente baseada no que ele acha que é melhor e ponto, mas que ele vai levar em consideração o que é importante para mim e o que é melhor para mim também, quem sabe até principalmente, entende? Então, eu acho que tem isso aí, né, pra gente refletir, mas enquanto dentro da igreja, eu acho que essa é a questão. Tem muitos homens sobrecarregados e tem muitos homens que estão dentro da igreja, mas mesmo estando dentro da igreja, não são comprometidos, né? E isso é muito complicado. Sim, e essa questão de haver falta de homens para se disponibilizar, como eu falei, você também, em funções que são importantes, de liderança, por exemplo, de atos de servidão em ministérios e até, em alguns casos, pastoral, em outras igrejas, por exemplo. Sim. Você concordaria que, nos casos em que há uma falta muito grande de homens ocupando esses espaços, que a mulher ocupasse esses espaços dentro da igreja que não são convencionais para elas, por exemplo, função pastoral? Na Farol, obviamente, não é o caso, né? Mas tem igrejas evangélicas que colocam mulheres para exercer função pastoral. Você acredita que essa função é cabível à mulher num cenário em que os homens não estejam disponíveis para tal? Eu acredito que sim, mas depende de algumas condições, digamos assim. O que é que eu acredito? Eu acredito que o primeiro na hierarquia tem que ser o homem, certo? Então, por exemplo, eu acredito que isso só seria possível uma mulher estar na função de pastora de uma igreja se existisse, como no caso da nossa igreja, um pastor que é presidente. E existem pastores que auxiliam. E digamos que a mulher estaria aí dentro desse lugar, né? De ser uma pastora que auxilia de alguma forma. Ou como no nosso caso, de supervisionar. Então, de supervisionar mulheres, de estar envolvida e à frente de ministérios, né? Nesse sentido. Mas eu acho que sempre dentro dessa hierarquia, sabe? Onde existe o homem que ainda é a cabeça ali. Existe um homem que está liderando essa mulher. Perfeito. E agora, adentrando numa seara mais ligada à sua profissão de psicóloga, nós temos no Brasil uma disparada muito alarmante dos casos de ansiedade e depressão. Isso as pessoas podem achar que é da pandemia para cá, porque na época da pandemia houve uma série de problemas que foram avulsos à própria doença. Se referem, por exemplo, à questão de fechamento de comércio, de isolamento das pessoas. Sim. Muitos casais, inclusive, entraram em grandes divergências porque foram colocados em situações em que os defeitos um do outro foram muito explicitados e eles não tinham esse costume em sua rotina convencional. E houve um aumento nas separações, houve um aumento nesses problemas. Inclusive, Lei Maria da Penha, houve maior quantidade de denúncias. E aí as pessoas pensam, aumentou a ansiedade e depressão de 2020 para cá. Com certeza houve uma disparada naquele período. Mas antes disso, desde 2013, mais precisamente falando, as entidades que fazem o monitoramento dos casos perceberam que vem tendo um aumento.
E aí eu queria saber de você, o que que explica isso, né? Ansiedade e depressão caminhando juntos, em aumento, parece, à primeira vista, pelo menos sob o olhar de um leigo, que são coisas muito diferentes. A ansiedade é aquela pessoa que está elétrica em excesso, que não sabe lidar com o amanhã, que não confia, talvez, que vai dar certo, vai pensando nos piores cenários. E a pessoa de depressão parece aquela que jogou a toalha, que não acha nem que vai ter amanhã, que o amanhã não faz diferença nenhuma. Parecem coisas que são extremos opostos, mas elas estão caminhando juntos de forma alarmante. Eu queria saber de você, o que que explica isso? Por que que o Brasil está nessa situação? Se é só a gente? E como é que a gente poderia ajudar a não acontecer mais isso? Eu acho que, na verdade, isso é o mundo, né? De forma geral, existe um aumento aí nesses casos. Eu acho que um aumento também por causa do nosso acesso à informação, o nosso acesso também. Acho que tem quebrado um pouquinho esse estigma, né? Da psicoterapia, do tratamento psiquiátrico. Então, as pessoas têm buscado mais. E porque tem buscado mais, a gente tem tido mais diagnósticos também. As pessoas estão mais atentas aos sintomas, né? E por causa disso também, muitas vezes, se autodiagnosticam, né? Com os transtornos, mas a ansiedade e a depressão, elas sempre andaram juntas, tá? É muito comum que o indivíduo ela tenha depressão, o indivíduo que tenha depressão tenha sintomas de ansiedade e o indivíduo que tem ansiedade, dependendo do grau ali da ansiedade, né? Também experienciam alguns sintomas da depressão. Eles estão ali, né, interrelacionados. Por exemplo, os pensamentos catastróficos, né? Pensamentos muito negativos, uma perspectiva negativa a respeito da vida, a respeito do mundo. No depressivo pode estar ali como realmente a desesperança, né? O olhar de desesperança para a vida. Uma dor, uma angústia insuportável, a ponto de não fazer muito mais sentido viver. E para o ansioso, de tipo assim, aquele olhar de desespero, né? De vai dar errado. Qualquer coisa que eu for fazer, eu vejo ali a pior possibilidade do que vai acontecer. E a minha mente foca nessa pior possibilidade, né? Não consigo sair desse lugar de pensamento negativo, assim, realmente. Então, são transtornos que têm alguns sintomas que são parecidos e que geralmente andam juntos. Não é necessariamente, pelo menos para quem é da área, né? Não é um absurdo que isso esteja acontecendo, porque geralmente quem tem um, tem o outro também. A gente tende a colocar ali, né, como um principal e o outro como quem vem ali ao lado, assim, como quem tá, como quem tem os sintomas, né? Apresenta alguns sintomas. Sei. E então você acredita que houve talvez um aperfeiçoamento no diagnóstico? Ou seja, é um problema que talvez sempre foi alarmante, só que os profissionais da área não tinham as mesmas habilidades que os profissionais de 15 anos para cá passaram a ter em identificar o problema. Você acha que isso também é uma parte da explicação para esse aumento de 2013 para cá, ou você acredita que realmente é um problema vinculado à doença em si que passou a ser mais frequente? Eu não acho que, na verdade, os profissionais necessariamente estejam mais qualificados. Eu acredito que nem eu te falei, eu acho que as pessoas estão buscando mais. Eu acho que é muito mais sobre as pessoas estarem tendo acesso à informação e, então, buscando tratamento. Isso tem sido mais fácil de ser dialogado. Eu consigo falar que eu tenho depressão e ansiedade hoje sem que isso seja uma grande questão, né? Mas eu acredito que também tem a questão da evolução da tecnologia, por exemplo, né? A exposição que a gente tem a tantas vidas e recortes de vidas, né? A tantas pessoas de formas diferentes nos falando o que deveríamos fazer, de como deveria ser, do que é perfeito, do que é o melhor. E a gente tem essa enxurrada de informações o tempo inteiro na nossa mão, através do celular. Então, acho que quanto mais acesso a gente teve à tecnologia, maiores são os números, né, que envolvem esses transtornos, ansiedade, depressão, transtornos alimentares, né, está muito relacionado a esse consumo também, a esse acesso que a gente tem à vida de muitas pessoas. Imagina que antes de 2013, talvez um pouco bem antes de 2013, a gente tinha acesso aos nossos pares, que seriam as pessoas da nossa comunidade da igreja, as pessoas da nossa vizinhança, as pessoas da nossa família. Essas eram as pessoas com as quais a gente se comparava, geralmente, né? Tinha ali uma revista, mas eu acho que quando a gente pegava uma revista para ler, a gente via algo muito distante ainda. A gente conseguia entender esse distanciamento de quem estava
no meu bairro, por exemplo, nos meus vizinhos, minha família e a pessoa da revista, certo? Hoje, não é assim. É tão tal que eu estava falando com algumas amigas nesses dias sobre o quanto a gente vai acumulando amigos, né? No sentido de que, por exemplo, no Instagram, às vezes tem pessoas que nem fazem mais parte da nossa vida, mas estão ali. São pessoas que a gente ainda meio que observa o que a pessoa está vivendo e que tem acesso a observar o que a gente está vivendo também. Então, acho que todas essas observações que a gente tem, né? Todas essas pessoas que estão, né, digamos que disponível para que a gente observe, também são pessoas que estão ali disponíveis para que a gente se compare. Né? E aí a gente coloca aqui também a questão do trabalho, né? Do quanto muita gente está trabalhando agora. E aí, principalmente na nossa geração pós-pandemia, você não tem só uma função no trabalho. Então, por exemplo, enquanto autônoma, eu tenho que ser o meu financeiro, eu sou a minha secretária, eu sou a psicóloga, eu sou as mídias. Então, a gente tem ali um acúmulo de funções. E isso não é saudável, né? Então, a população vem adoecendo, acredito que também por causa disso, uma sobrecarga de informações, uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga de demandas realmente, né? E de expectativas geradas pelas pessoas e geradas em nós mesmos. E a minha próxima pergunta é exatamente sobre a questão das possíveis causas, né? Você já adiantou aí uma parte do que você acredita ser, que é a questão da sobrecarga de trabalho. Muita gente tem dito também que é o vício em dopamina uma variável muito importante para explicar a causa do aumento de ansiedade e depressão. Mais especificamente, a cultura de TikTok, cultura de Reels, de Instagram, que são conteúdos muito curtos, que acabam fazendo liberar dopamina muito facilmente, banaliza isso aí, e aí a pessoa vai entrando numa espiral de vício e vai deixando de fazer coisas que seriam mais edificantes em sua rotina, em seu dia a dia, vai deixando, por exemplo, de se concentrar numa atividade que a faria evoluir mentalmente, talvez intelectualmente, talvez espiritualmente, talvez até fisicamente. A pessoa deixa de fazer exercícios para ficar gastando horas e horas do dia vendo pequenos vídeos de rede social. Você acredita que esse fenômeno das redes sociais, focando em vídeos curtos, conteúdos em pílulas, isso favorece esse problema? Com certeza. Com certeza, é que nem você falou, né? A gente acaba meio que se viciando o cérebro naquilo ali. A gente busca prazer o mais rápido possível. E não só isso, mas a gente faz com que a gente tenha uma oscilação de emoções. Eu não sei se você já percebeu, mas assim, eu mesma já me peguei olhando vídeos em que eu tava dando uma gargalhada, e aí 1 minuto depois eu comecei a chorar, porque aí eu vi um vídeo muito emotivo, e aí alguns minutos depois eu tava refletindo sobre alguma reflexão que alguém fez, né? Que aí meu Deus do céu, muito importante isso aqui, deveria guardar em algum lugar. Mas aí não se guarda, né? Porque aí já tem o próximo vídeo. Então a gente também vai tendo essa oscilação de emoções, né? A vida em um ritmo mais suave parece estranha de ser vivida, né? E aí esses estímulos o tempo inteiro com certeza faz a gente adoecer. Porque aí, imagina, né? Existe um aumento na dificuldade de me concentrar. Nem todo mundo que tem dificuldade de se concentrar necessariamente tem TDAH, né? Muitas vezes é porque a gente não treina a nossa concentração. Então, imagina que se eu fico ali vendo muitos vídeos, né? E eu não parei em nenhum momento para ler, aquilo que vai me trazer um prazer, assim, né? Depois de um longo prazo, dependendo ainda do livro que eu estou lendo, é que eu vou conseguir sentir aquela sensação de prazer, porque existe um tempo, né, para que aquele enredo, né, vá tomando forma e eu vá conseguindo ali me vincular àquele enredo de alguma forma e estar muito atenta e ficar, né, ansiosa pelo que vem a seguir. Isso é formado de maneira mais lenta, né? Então, isso com certeza influencia. Se eu passo muito tempo, imagina, a semana inteira só no Instagram, no TikTok, e aí eu passei a semana inteira sem pegar em um livro, eu vou ler no final de semana, mesmo eu que tenho o hábito de leitura, tenho dificuldade. Fica mais difícil me concentrar. Leio um parágrafo e depois, meu Deus, não sei nem o que foi que eu li, tenho que voltar, né? Fico ali prestando atenção no celular, mesmo que com o livro na mão. Então, é algo que com certeza influencia. E sabe outra coisa que eu também acho que tem muito impacto? É que a gente tem tudo nas nossas mãos. A gente tem acesso a tudo. Por exemplo, na minha infância, eu precisava esperar a hora do desenho que eu queria passar.
TV Globinho, saudosa TV Globinho. Exatamente. Então, eu lembro que eu acordava, né? E aí eu ficava naquela expectativa de que eu tenho que esperar, porque aí é só de 11h30 que vai passar tal desenho. Eu tenho que esperar, porque vai ser só tal hora que eu vou conseguir assistir. Então, eu tenho que preencher ali o meu tempo com outras formas, né? Eu também treino ali, de certa forma, a minha frustração, porque eu não vou ficar sendo frustrada porque eu quero aquilo naquele momento, porque eu sei que eu vou ter que esperar, não tem outra opção. Então, eu desenvolvo a habilidade de ser mais paciente, né? E hoje em dia não se tem mais isso. Então, a gente tem tudo o que a gente quer nas nossas mãos para ver na hora que a gente quiser. E isso, com certeza, tem desenvolvido, né, essa impaciência nas pessoas, né? Tem sido mais difícil ter crianças, adolescentes, jovens que sejam pacientes, que consigam esperar, né? E isso gera ansiedade, né? Isso gera uma dificuldade de se frustrar, assim, uma dificuldade de lidar, na verdade, com a frustração muito grande. Exato. E some a isso a questão do Reels, né? Cultura de rede social com pílulas que despertam dopamina de forma banal. A gente tem uma pesquisa recente que foi feita com estudantes da Califórnia. Foi constatado que a velocidade do áudio influencia na memória. Uhum. Você escutar áudios em 2x em diante, tem gente, por incrível que pareça, existem alguns aplicativos, não o WhatsApp, mas outros, que é possível colocar uma velocidade acima de 2x. Acredite ou não, né? A psicóloga sofre com isso. Aí a pessoa, a partir do 2x, áudios ou vídeos, a pessoa fixa muito menos o conteúdo do que uma velocidade até 1,5x, por exemplo. Sim. E aí, isso também é um problema. A pessoa foi domesticada, foi treinada involuntariamente a querer coisas muito rápidas. Sim. Se acostumou a coisas que precisam de um resultado muito rápido, porque se não vier rápido, a pessoa já fica ansiosa, já fica inquieta, não sabe esperar. Como você mesma disse, usando o exemplo dos desenhos animados. E, inclusive, vale salientar, né? A TV Globinho, que todo mundo aqui que tem acima de 25 anos se acostumou muito a acompanhar, né, na infância, vendo desenhos que, em muitos casos, eram até bons, percebeu-se o seguinte: a causa da saída da TV Globinho da Globo foi basicamente mercadológica, por conta de uma lei que proibia publicidade voltada ao público infantil. Uhum. Então, antes, o que acontecia? O intervalo comercial, que é para monetizar a emissora, precisava ter empresas que conversassem com o público infantil. Se tem muita criança assistindo, o que se vende para a criança? Brinquedos, jogos de tabuleiro, jogos de carta. E aí tinha muito essa publicidade para casar com o conteúdo do horário, que era desenho animado. Com a lei, disseram o seguinte: a criança não é capaz de tomar decisões por si mesma, obviamente, e aí não é certo que deixemos que as empresas manipulem as coitadas das criancinhas e assim manipulem o mercado e assim gerem decisões que não são as melhores para elas. Como se elas não tivessem os próprios pais para impor limites. Ou seja, é uma lei que anula a capacidade dos pais, que é um atestado, coloca praticamente um atestado de incompetência dos pais brasileiros em lidar com as crianças e dizer um simples não à compra de um brinquedo. Foi essa percepção, na minha visão, totalmente absurda e sem sentido, que fez com que a TV Globinho e outras emissoras retirassem do ar a programação de desenhos. E aí, realmente, pelo menos na minha opinião, é uma tristeza que isso tenha acontecido com o nosso país, porque o que entrou no lugar disso, né? Programações promíscuas no horário em que criança estava acostumada a assistir. Então, assim, é muito complicado, para não dizer o mínimo, né? E aí, Daniele, passando dessa questão pesada, né, que é a perda dos nossos desenhos e a questão de ansiedade e depressão propriamente dita, eu queria saber de você a respeito dos tabus que são encontrados dentro da igreja para lidar com questões do tipo. Eu me acostumei a ouvir de muitas pessoas, sem concordar, obviamente, mas ouvi muitos, que depressão era uma coisa essencialmente demoníaca. Que a pessoa que estava com depressão é porque não tinha fé em Deus suficiente. Que ela realmente não acredita no amanhã, como a gente conversou aqui, né? A pessoa que está desesperançosa é porque ela está em pecado, é porque ela não crê em Deus, porque ela não consegue, digamos, vencer o ceticismo pecaminoso. Sim. Eu queria saber a sua visão como psicóloga a respeito disso. O que você tem a dizer para as pessoas que acreditam nessa tese
E será que a depressão não é uma causa também do organismo? A questão de ausência de algum hormônio, a questão da pessoa em seus hábitos? O que você teria a dizer sobre isso? Sim, a depressão e a maioria dos transtornos, né, também tem um efeito fisiológico, né, no nosso cérebro. Então, uma pessoa que tem depressão, ela não só sente, né, porque os nossos sentimentos vêm dos hormônios. Ela tem ali um desequilíbrio hormonal. Mas eu acho que quando alguém fala dessa forma, de fato vem de uma, talvez, ignorância mesmo, até a respeito da palavra. Por quê? Porque na própria Bíblia a gente vê muitos exemplos de pessoas que passaram por depressão, momentos de ansiedade, né? A gente consegue ver isso muito claramente nos Salmos, a gente consegue ver isso em Lamentações, né? Jeremias, a gente consegue ver isso em Elias, né? Elias, quando tem ali uma sobrecarga, né? E aí ele ora para morrer, né? Imagina que assim, eu sei que a gente acredita no poder da nossa oração, certo? Mas imagina que Elias, ele realmente tinha feito orações que Deus tinha respondido de forma muito tremenda. Então, quando ele fez uma oração para Deus, para que ele morresse, ele realmente acreditava, né? Que aquilo ali era algo que poderia acontecer e que ele de fato desejava no íntimo que acontecesse, né? E aí eu acho muito interessante essa passagem, porque aí o Senhor manda um anjo que dá a ele comida e diz a ele assim, dorme, né? Come e dorme, é como quem diz assim, faça o mínimo nesse momento, né? Coma, durma, descanse, porque foi, né, veio de muitos, depois daquele episódio em que fogo desceu do céu, né? Em que ele Sim. estava ali com os outros profetas de outros deuses. Então, assim, eu acredito que é um episódio em que eu consigo ver muito claramente alguém que teve tipo um burnout, né? E ali naquele momento sentiu sintomas de depressão e pediu para morrer. Aí, só para contrariar, Deus disse, pois tu não vai morrer. Não, eu só não vou lhe matar, como você não vai morrer em momento nenhum. Exatamente. É como se ele dissesse assim, descansa, né? É uma coisa que a gente sempre fala. Eu sempre falo muito para os meus pacientes, para as meninas da célula também, que é quando a gente está com vontade de desistir, talvez a gente precisa, na verdade, parar e descansar. Porque essa vontade de jogar tudo pro alto geralmente vem depois de uma sobrecarga. Quando a gente está muito cansado, facilmente a gente olha para tudo com muito mais peso do que realmente tem. E aí a gente tem vontade de desistir. Então, antes de desistir, sempre descansar. Para que você possa tomar uma decisão, né, com base na realidade, não só no cansaço, não só em querer se livrar daquilo que está causando angústia naquele momento, entende? Então, tem muitos personagens da Bíblia, assim, Davi, né, Jeremias, Jonas, o próprio Jesus, quando fala daquele episódio, daquela oração que ele fez, né, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Suando sangue, inclusive. Suando sangue de tanta ansiedade e angústia, né? Então, esses sentimentos, eles são da nossa humanidade, assim, foi o Senhor quem criou, certo? A tristeza, a ansiedade, a alegria, quando eles ficam fora do normal, o Senhor também criou meios, né, através da ciência, para que a gente consiga cuidar disso. E eu acredito muito também que a fé ajuda nesse sentido. A gente tem dados científicos disso, do quanto a fé ela ajuda. Por quê? Porque a fé faz com que a gente tenha uma esperança para além ainda, né? A gente tenha ali um lugar de amparo. A palavra, por exemplo, é uma forma muito objetiva de trazer esperança para nossa mente, certo? Quando a gente lê a palavra, o nosso coração ele se enche de esperança. E o que é que a esperança é? O contrário da depressão, né? Se enquanto uma pessoa depressiva eu consigo ter uma fonte de esperança ali em algum lugar, eu consigo de alguma forma andar algumas milhas a mais, porque o meu coração foi cheio de esperança. Não é fácil, porém, alguém que está em uma crise profunda de depressão e ansiedade buscar a Deus, porque o adoecimento psicológico afeta nisso também. Não é tão simples assim. Então, qual é a grande questão para mim? Né, o que mais me preocupa nesse tipo de fala que você trouxe, né? De alguém falar assim, isso é falta de Deus. Quantas vezes, né? A gente não escuta isso. Tá depressivo, isso é falta de Deus. Tá ansioso, tá precisando orar. Não que não precise orar, né? E que a oração não possa ser aí uma coisa que vai ajudar. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode estar imputando naquele indivíduo, uma culpa ainda maior. Porque, geralmente, quem é cristão e está passando por um período desse
já se sente culpado o suficiente, né? Já se sente cobrado o suficiente por ele mesmo. Quando a gente coloca e faz esse tipo de fala, a gente faz com que esse indivíduo se sinta ainda mais culpado. Esse pensamento autocrítico que fica tão aguçado, né, em quem tem esse tipo de transtorno, de fato faz com que essas pessoas se machuquem. E esse machucado e essa culpa, né, não vai levar eles para mais perto de Deus. Então, o que a gente tem enquanto cristãos, digamos assim, que talvez fazer nesse tipo de situação é, ao invés de eu falar para o meu irmão que é falta de Deus, que eu seja alguém que vai levar um pouquinho de Deus para ele naquela situação, que vai amá-lo, que vai cuidar, que vai fazer que nem Deus fez com Elias, levar um pedaço de pão, né? Fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa a descansar em algum momento e não só apontar o meu dedo e julgar como não crente. Você não tem fé suficiente, porque se você tivesse fé, você não sentiria esse sofrimento, essa angústia extrema. Perfeitamente. E, infelizmente, nós estamos caminhando para o final da nossa conversa, né? A gente já conversou muito, a entrevista foi toda em cima disso, trabalha como psicóloga. Eu queria saber, né, inclusive para a nossa audiência, como é que faz para ter você como psicóloga, né? Para ser atendido por você. Soube que você atende remotamente, inclusive, né? A pandemia trouxe esse up aos profissionais de forma geral. Sim. E eu queria saber, né, que você dissesse aos que nos acompanham agora, como é que faz para ser seu paciente, e também queria que você deixasse uma mensagem final para quem acompanhou a entrevista até esse ponto. O meu contato tá no meu Instagram, no Dani Apolinário PC, né? Lá na minha bio tem um link, e através desse link você consegue fechar, né, comigo um horário na agenda. Seria um prazer acompanhar os processos. Eu amo acompanhar os processos das pessoas, né? É uma honra sempre para mim. Perfeito. Agora pode fazer a mensagem. Uma mensagem final, eu acho que é que cada um de vocês que assistiu isso aqui, né, que se identificou com os transtornos e com as falas, que vocês tenham autocompaixão, né, que vocês consigam olhar para vocês de uma maneira gentil e de uma maneira paciente, compassiva. A gente tem alguns dados que mostram que quem consegue se olhar com gentileza e ter paciência com o próprio processo consegue avançar de forma mais fluida durante os processos da vida, né, nas estações da vida. Então, que assim seja com vocês também. Pois bem, agora eu vou rapidamente gravar um trecho aqui para os cortes do Instagram. Se você viu esse vídeo pelo perfil da minha amiga Dani, eu te peço que siga o perfil Cavalheiro Talks, onde você vai encontrar conteúdos semelhantes. E se você já me segue, siga o perfil Dani Apolinário Psi e Dani S. Apolinário. Muito obrigado a todos que acompanharam. Peço que você inscreva-se no canal e deixe o like. Muito obrigado novamente, Daniele. É um prazer. É isso aí.